Fala pessoal, tudo bom? Muito boa noite a vocês que nos acompanham nessa quinta-feira aqui no canal do Massa. Hoje não é dia de jogo do Palmeiras, mas tem coisa muito importante para a gente falar. Estamos aqui com o Fernando, coordenador socioeducacional das categorias de base do clube. E aí, Fê, tudo certo? Tudo certo, Pedro. É um prazer estar falando aí contigo, né? Espero poder contribuir aí de alguma maneira para a temática que a gente vai estar abordando aí hoje. Obrigado pelo convite e avante palestra, né? Com certeza, eu que agradeço aí pela tua presença e para o torcedor que está acompanhando. O Fernando é mais um daqueles caras que jogam fora de campo, que ajudam o Palmeiras a se tornar a sociedade esportiva que é e conquistar os resultados que conquista fora de campo. Mas você tem um papel um pouco diferente do que o torcedor está acostumado a ver, né? Como é que funciona essa questão do coordenador socioeducacional, P, para explicar um pouquinho para a rapaziada? Perfeito. Meu nome é Fernando Truitz, né? Eu sou coordenador socioeducacional aqui do CFA, né? Do Centro de Formação de Atletas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Enquanto profissão, eu sou assistente social, né? E o nosso departamento, que é esse departamento socioeducacional, ele é formado por assistentes sociais, pedagoga e pelos inspetores, né? Então, ser um coordenador socioeducacional é estar voltado para uma formação integral desses jovens que estão inseridos no nosso centro de formação de atletas, né? Ou seja, o Palmeiras entende, né, que nós precisamos desenvolvê-los não apenas dentro de campo, mas sim em todas as vertentes deles enquanto eles estiverem dentro do clube, para que eles possam se formar enquanto pessoas, né, entendendo que o que, né, Pedro? Eles não são fragmentados, né? Aquele jovem que entra dentro do campo, ele é o jovem da sociedade brasileira, né? Que tem vários aspectos sociais, que tem várias questões. Então, a gente entender quem é esse jovem, entender de onde ele vem, entender quais são as características sociais deles, os aspectos sociais que estão presentes na vida dele, é de suma importância para que a gente possa agregar valores e princípios para a formação pessoal deles, né, para a formação cidadã deles, e de fato eles possam entrar dentro de campo muito mais completo e com tranquilidade para poderem se desenvolver enquanto atletas ali naquele contexto esportivo. É, até em cima disso, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a chegada de um menino ao Palmeiras, né? Porque muitos deles vêm de cantos completamente diferentes do Brasil, trocam a sua família pelo clube e a gente sabe que ninguém substitui a família, né? Como que vocês tratam essa chegada do menino ao Palmeiras e essa questão de unir, mesmo que distantemente, né, fisicamente, às vezes a família do menino está lá no sul do Brasil, no norte, no nordeste, e o menino está lá na academia de futebol treinando. Como que vocês fazem? Qual que é esse desafio, né, para unir esse laço familiar junto com meninos que precisam do pai e da mãe? Perfeito, Pedro. Nós temos duas vertentes, né? Nós temos a vertente dos atletas que são alojados, que se enquadra nessa sua pergunta, né? Que são atletas que vêm de outros estados, ou até mesmo aqui de São Paulo, mas de cidades que são mais distantes aqui da capital, né? E aí eles, pelos pais não conseguirem vir, né? Porque ou trabalham, ou porque tem diversos fatores aí que impossibilitam que os pais estejam aqui conosco, o clube acaba optando por alojar esse adolescente, né? O alojamento ele é só a partir dos 14 anos, né, como é previsto por lei, e aí nessa parte do alojamento a gente tem um tipo de atuação. E a gente tem também a outra vertente, né, que são as famílias que vêm de outros estados, né, quando esse adolescente, quando essa criança é de outro estado, e essa família vem para cá. Então, cada um desses fatores, eles trazem um tipo de intervenção diferente para o serviço social, para a psicologia, para essas áreas que auxiliam o extracampo, né? Então, por exemplo, a gente tem um tripé aqui que é acolher, conhecer e intervir. Então, quando esse adolescente vem para o alojamento, a gente sempre prioriza, claro, quando é possível, que a família ela venha, pelo menos para esse processo inicial, né? Para que ela veja onde o filho vai ficar, como ele vai ficar, quem são os responsáveis, os profissionais responsáveis por cuidar do dia a dia desse adolescente, né? Então a gente faz esse processo de acolhimento. Quando a família não consegue vir, vou dar um exemplo, vem um menino de outra região do Brasil e aí a família não consegue vir, nós buscamos ele no aeroporto ou na rodoviária, seja onde é que ele está chegando, né? Se é por transporte rodoviário ou aéreo, e aí a gente faz uma chamada de vídeo com a família, né?
para que essa família ela entenda como será o processo de formação esportiva e social do filho, né, aqui dentro do clube, e para que a gente consiga fazer com que a família ela caminhe na mesma direção que o clube está caminhando, né? Então, assim, não é porque esse menino está distante da família, ele passa a morar no alojamento, que a formação dele é transferida para o clube. Não, muito pelo contrário. A família ela precisa estar presente, mesmo que distante, né? Antigamente a gente não tinha a questão da internet, né, Pedro? Os jogadores eles tinham uma dificuldade de comunicação. Hoje em dia a gente tem o advento aí da internet, de uma ligação de vídeo. Então tudo isso faz com que essas barreiras do distanciamento familiar elas sejam diminuídas, é claro, né? E nós, enquanto clube, né, Pedro, nós entendemos o quê? Que nós precisamos proporcionar as melhores condições para que esse adolescente ele se desenvolva em todos os aspectos da sua vida. Então, o cuidado com esse adolescente é em relação à sua saúde, em relação à sua educação. Então, escola, nós temos a pedagoga, que além da matrícula, a gente faz o acompanhamento, a gente tem uma relação muito próxima com a escola, atividades socioeducativas, atividades de cultura e lazer, então nós levamos eles, às vezes, para coisas que eles gostam, então futevôlei, um cinema, então, para que eles tenham ali um momento de lazer deles e cultura, né? Então, é esse o trabalho que a gente faz com esses adolescentes que vêm de fora, nunca deixando a família à parte, muito pelo contrário, a família ela interfere diretamente nessa formação esportiva e social desse jovem que está alojado. E no caso dos jovens que não são alojados, que vêm com suas famílias para cá, a gente faz um processo similar, a gente recebe essa família, orienta ela, faz todo esse encaminhamento para quando, como vamos auxiliar na questão de moradia, na questão de matrícula da escola. Por quê? Porque essa família ela chega no clube, né, aqui em São Paulo, e ela, de fato, não tem tantos conhecimentos, né? Então, se o clube não proporcionar esse apoio para que ela consiga ter uma adaptação o quanto antes mais positiva, né? Isso vai interferir na formação desse adolescente, desse jovem que está conosco. Então, a gente proporciona, através dessas áreas, psicologia, serviço social, também da coordenação técnica, né? A gente proporciona essas orientações para que essa família ela tenha um acolhimento positivo na chegada aqui. Depois disso, a gente parte para o item de conhecer essa família, então entender quem é essa família, da onde ela está vindo, de que região esse adolescente está chegando, quais são as diferenças culturais que ele vai ter aqui para se adaptar em São Paulo, para a gente poder conhecer essa realidade e depois poder fazer o terceiro ponto do tripé, né, que é a questão do intervir, então fazer de fato as intervenções com essa família, com esse adolescente. Então a família, esse processo de adaptação, ele é bem realizado aqui dentro do clube, porque a gente entende que quanto maior e melhores forem as condições que essas famílias que vêm de fora e esses adolescentes que vêm para o nosso alojamento tenham, melhores serão as chances deles de se desenvolverem em todos os aspectos. E você falou uma coisa que eu achei muito interessante nessa questão relacionada ao lazer do atleta, né? Porque eles passam um momento muito desde jovem, né? Desde pequenininhos, com muita pressão, né? Porque às vezes um menino desses é a esperança da família de ter dias melhores, de ter um futuro melhor, acaba rolando até uma inversão de papel social, né? De vez em quando. Então, queria entender um pouquinho a importância desses momentos, dessas saídas, desses passeios, do futevôlei, como você falou, das brincadeiras internas, para que esses meninos consigam estar leves e se desenvolver da melhor forma possível. Perfeito. Essas atividades elas são extremamente importantes, né, Pedro? Não só as de lazer, né, mas também como as atividades socioeducativas, né? Para que eles se desenvolvam, né? Essa questão do lazer é muito importante. A gente tem uma grande vantagem aqui, né? Que a gente está inserido num bairro que é um bairro que tem bastante coisas para que eles possam fazer, né? Então tem o Shopping Bourbon, tem o futevôlei que é próximo, tem cinema, tem boliche, tem o West Plaza, tem o Parque da Água Branca. Então, nós estamos rodeados de possibilidades para que eles possam acessar essas possibilidades. Então, além das atividades que a gente planeja para eles, então a gente leva jogos para eles brincarem no alojamento, além das atividades que a gente proporciona para eles podem sair, né, nos períodos vagos, né, então final de semana, quando não tem jogo, quando não tem treino, eles podem sair
claro, com autorização dos pais, né, porque são atletas, são adolescentes, então os pais precisam estar cientes de onde eles vão e conscientes que os filhos irão com autorização deles para esses lugares. Então é uma vantagem que a gente tem aqui de estar inserido num grande polo, né, e também numa região que tem bastante atividades de lazer para eles descarregarem mesmo essa pressão, descarregarem o dia a dia deles. Então é muito rico essas atividades que a gente realiza, além das atividades socioeducativas, né, que são atividades aí planejadas, né, ao longo do ano, para que eles recebam informações e conteúdos e conhecimentos sobre temáticas muito importantes para a formação deles enquanto pessoas, enquanto atletas, para que eles se desenvolvam nessa perspectiva integral, né? A gente não olha só esse adolescente como um atleta que só sabe chutar bem a bola, né? Na verdade, hoje em dia o atleta ele é muito mais exigido do pescoço para cima, né, Pedro, do que de fato do pescoço para baixo, né? Então, assim, as habilidades técnicas, táticas, ele é o tempo todo inundado com essas informações técnicas e táticas, né? Mas também a gente precisa levar em consideração que as habilidades de vida, autoconhecimento, empatia, relacionamento interpessoal, tomada de decisão, pensamento crítico, pensamento criativo, todas essas habilidades de vidas que são adquiridas através de atividades socioeducativas, de atividades elaboradas para eles, são de suma importância para que eles sejam cada vez mais completos e consigam se desenvolver, mesmo que sendo ou não um atleta profissional de futebol, né, que eles consigam de fato agregar princípios e valores para a vida deles, né? Então é isso que a gente visa, né? E o clube busca muito, né, pelo que eu percebo, a formação do ser humano, né? Porque se ele não virar um jogador de futebol profissional, que a gente sabe o quão difícil é, os meninos estando no Palmeiras já dão um passo muito à frente dos seus concorrentes para virar um jogador, mas se porventura não acabar criando essa carreira profissional, são meninos que estão preparados para viver na sociedade, né? Estão preparados para buscar outras áreas. Perfeito, Pedro. O futebol, assim, se você for pensar bem, né, ele proporciona acesso e condição para alguns meninos, né? Claro, eu estou falando aí do Palmeiras, né, que é um clube gigantesco, que tem toda uma estrutura. Infelizmente, não são todos os clubes que têm o que nós temos, né? Mas quando esse adolescente ele está no CFA do Palmeiras, né, o Centro de Formação de Atletas do Palmeiras, ele tem acesso a muitas informações e conteúdos que talvez ele não teria se ele não estivesse aqui, né? Então, por exemplo, ele tem fisioterapeuta, ele tem nutricionista, ele tem psicólogo, ele tem pedagoga, ele tem assistente social, ele tem treinador. Ele tem uma série de profissionais que estão proporcionando para ele ali características e conteúdos que muitas vezes ele não teria se ele não estivesse aqui, né? Então, eu costumo dizer que esse adolescente que está no Palmeiras, ele tem que usar, né, de todas essas informações e de todas esses conteúdos, de todas essas atividades que ele é inundado ao longo do seu período aqui conosco, para ele agregar valores para ele, né? Porque isso vai ser extremamente importante para a vida dele, né, Pedro? Eu quis ser jogador de futebol, não fui jogador de futebol, mas o futebol interferiu diretamente na minha vida. Eu aprendi a conversar melhor porque eu tinha que me relacionar com companheiros de equipe, eu aprendi a ter resiliência com o futebol, eu eu não era convocado, eu era convocado, então eu aprendi tantas características que o futebol nos traz que agregaram para a minha vida, né, para o profissional que eu sou hoje. E é isso que a gente costuma dizer para esses adolescentes, independente de ele se tornar um atleta profissional ou não de futebol, ele precisa entender que todas as atividades que nós proporcionamos aqui dentro do clube para ele vai agregar para a vida dele. Eles amadurecem mais cedo, né, Pedro? É uma área que eles escolheram que tem mais pressão, que tem mais dedicação, diferente de outros adolescentes da idade deles que não jogam, não praticam um esporte ou um futebol de rendimento, né? Então, tudo isso faz com que eles amadureçam mais cedo e essas informações e conteúdos que eles aprendem e adquirem aqui dentro do clube, certamente irão agregar para a vida deles em qualquer que seja a área que eles
tenham sucesso, né? Entendi. Passando por uma área mais recente do Palmeiras, né? Quando a gente para olhar sobre o clube, a gente vê cada vez os jogadores mais novos ganhando destaque, né? O Endrick, desde pequeno, já era um fenômeno, já era muito conhecido, já era muito assediado pelo torcedor, pela imprensa, pela mídia, por clubes de fora, recebendo propostas. O Estevão, a mesma coisa. Jogadores que são vendidos para o futebol internacional, para o futebol europeu, ainda como menores de idade, né? Gera uma ascensão muito grande em cima dos meninos de forma econômica, de forma com relacionamento com o torcedor, com a mídia. Isso, de fato, muda alguma coisa no dia a dia do trabalho de vocês para tentar preparar o quanto antes esse menino para esse tipo de situação? Eu acho, Pedro, se você for pensar bem, né, nós que trabalhamos aqui numa instituição do tamanho do Palmeiras, né, que tem essa característica de revelar grandes atletas, né, de revelar grandes profissionais do futebol, né, nós trabalhamos diariamente com esse objetivo, né. Então, tudo que a gente já vai proporcionando ali, se você for pensar bem, todas as nossas categorias, elas acabam tendo esse respaldo de vários profissionais para que essa formação, né, para essa ascensão que é muito meteórica, né, então nós temos aí, como você mesmo falou, o Endrick, o Estevão, Luiz Guilherme, tantos outros que se a gente falar aqui a gente perde a conta. Eu acho que o trabalho ele já é muito bem sistematizado na figura do João Paulo, né, que é o nosso diretor, e tantas outras pessoas que trabalham com o João Paulo, como todas as áreas, né, psicologia, serviço social, coordenação técnica. Eu acho que o trabalho ele já está tão focado, né, nesse aspecto para formar grandes pessoas e grandes profissionais do futebol, né, que essas ações, essas orientações, elas já vão acontecendo ao longo da formação dele. Então, quanto antes a gente tem ali a noção de que esse adolescente, que esse atleta, ele vai se desenvolvendo, buscando um profissional, que a projeção dele é para o profissional, ele já vai sendo preparado para isso, sabe? Então, nós temos a nossa comunicação, que trabalha questões de entrevistas, que trabalha questões de formação, a nossa psicologia, que trabalha a questão mental deles, o serviço social, que trabalha as questões sociais, a coordenação técnica e os treinadores que trabalham a parte técnica e tática, tudo já pensado para essa possibilidade dele alcançar o profissional e ser vendido aí como foi o caso de tantos jogadores aí que a gente citou. E a gente sabe que para chegar nesse caminho de chegar ao profissional tem que ter muita resiliência, né? E esses meninos passam por muita pressão, às vezes até mesmo da própria família, mas não só com a esperança de uma vida melhor, como a gente já falou, mas também dentro de campo, né? A gente vê muito na categoria de base, no processo de formação, aquele pai treinador, o técnico fala uma coisa, o pai fala outra, que o pai às vezes parece até querer mais do que a criança. Existe essa orientação também aos pais para o desenvolvimento dos jogadores do Palmeiras? Você já citou um pouquinho sobre isso aqui, mas como é que funciona mais a fundo esse tipo de questão? Perfeito, Pedro. Assim, os pais eles são imprescindíveis, né? Até a literatura traz isso, que os pais eles interferem diretamente no processo de formação esportiva dos filhos, né? E de fato, assim, nós temos vários tipos de envolvimento parental, né? Vários tipos de pais que se envolvem na formação esportiva dos filhos de diferentes maneiras, de maneira escassa até a maneira excessiva ali. E a gente procura trazer orientações para esses pais. Então, por exemplo, esse ano nós fizemos reuniões com todas as categorias de iniciação esportiva dos pais, né, com os pais, para trazer orientações da maneira como eles devem se envolver. Então, conteúdos como esse que você trouxe, que é a questão de inversão de papel social, é a questão de pai treinador que quer ficar na beira do gramado dando orientações esportivas para os filhos, orientações técnicas e táticas, questões de redes sociais, o que postar, o que não postar, questão de não pressionar os filhos para não trazer consequências para eles dentro de campo e também fora de campo. Então, nós temos um trabalho com os pais de orientação, tanto através de reuniões, quanto através de atendimentos individuais, né? Quando a gente percebe que há necessidade de fazer uma intervenção com a família
por algumas questões de comportamento, por algumas questões de envolvimento dos pais ali da maneira não tão adequada, a gente também faz essa busca ativa, né, essa orientação individual, ou quando o próprio atleta traz alguma coisa, tem tal situação acontecendo, meu pai fica isso, aquilo, então a gente também tenta mediar essas situações para que esses pais se envolvam da melhor maneira possível. E além dessas questões individuais, tem essas questões das reuniões que nós realizamos com esses pais de maneira coletiva, de toda a categoria, para que os profissionais se apresentem para eles. Então, por exemplo, esse ano o departamento médico se apresentou, fez orientações para eles, a psicologia, a nutrição, o serviço social, a pedagogia. Então, são áreas que levam o conhecimento para esses pais, porque a gente acredita o quê, né, Pedro? Quanto maior for o conhecimento desse pai, maiores serão as chances deles tomarem boas decisões para a vida esportiva e social dos filhos também. Então, a gente entende que orientar esses pais, ter um canal de comunicação, ter um canal de acesso, que normalmente acaba sendo o serviço social, a psicologia, para esses pais, é de suma importância para que eles sejam orientados e possam tomar as melhores decisões para o desenvolvimento do filho e caminhar junto ao trabalho que o clube realiza. E nesse trabalho de desenvolvimento, né, em qual momento que o clube enxerga que o menino já está pronto, que ele pode ser entregue a um time profissional, a uma categoria mais acima? Em qual momento que o Palmeiras, através da tua figura e de todas as pessoas que trabalham nessa área, enxergam que esse menino, na parte de fora do campo, né, ele já está pronto? E o que vocês esperam entregar em um atleta para as categorias superiores, para o time profissional, através de todo esse trabalho que é feito? Perfeito. Esportivamente, né, Pedro, eu não consigo te responder porque acaba sendo uma questão mais técnica e tática da parte técnica mesmo, né, da área técnica. Agora, da minha parte, como as coisas elas estão muito precoces, né, os jogadores subindo para o profissional muito jovem, acaba que essa formação ela é contínua, né? Ele nunca vai estar assim totalmente preparado, porque você vê aí com 16, com 17 anos que eles estão subindo para o profissional, ele ainda está em processo de desenvolvimento social, desenvolvimento psicológico, então totalmente preparado ele não estará, né? Ele continuará se desenvolvendo enquanto pessoa, porém, todas essas atividades que a gente realiza, todo esse acompanhamento que a gente faz, permite que, junto com as habilidades técnicas e táticas deles, eles possam ir muito bem preparados para o profissional, né? Além disso, nós temos no profissional psicólogas, enfim, toda uma estrutura também que continua esse trabalho que a gente realiza aqui lá no profissional. Eu não posso falar muito porque eu não faço parte lá do profissional, mas de fato nós temos as áreas como psicologia, entre outras lá, que também dão continuidade a esse processo de formação, não só esportiva, mas também pessoal desses nossos atletas que acessam as categorias, sobem de categorias e, consequentemente, o profissional. E já caminhando para o nosso final, Fê, eu queria ouvir um pouquinho mais você em relação a tudo isso, né? Porque é um trabalho muito importante que creio eu que todos os times deveriam ter, mas a gente sabe que nem todas as equipes têm algo disso, né? Algo que diferencia muito o Palmeiras e mostra que é uma instituição que não pensa só na bola no pé, mas sim no ser humano que lá está, né? E é um papel muito fundamental, né? Muito importante. Queria que você, para a gente fechasse, falasse alguma coisa que ficou em aberto, que você gostaria de comentar e mandar um recado também para os meninos que sonham em ser jogadores de futebol, para os pais que vivem essa preocupação de um alojamento, da questão de ter o filho longe da família, a importância de todo esse trabalho, como isso é feito magicamente pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Perfeito, Pedro. Assim, Pedro, eu praticamente amo o que eu faço, né? Assim, é uma coisa que eu acredito muito e a gente costuma ver na prática isso acontecendo, né? E essas intervenções, essas ações, os vínculos com as famílias, os vínculos com os meninos. Então, assim, humanizar esse processo mesmo, que é um processo ali de pressão, né? Eles precisam estar sempre ali se desenvolvendo em todos os aspectos. Então, trazer uma humanização mesmo para esse processo, um olhar atento para esses meninos, quem são eles, não negligenciar esses aspectos sociais de maneira a prejudicar a formação deles.
Então, assim, eu particularmente acredito muito nesse trabalho. Se você for resgatar um pouco historicamente, não havia antigamente esses trabalhos de assistentes sociais, pedagogos dentro de clubes, né? Então, isso vem acontecendo de uma maneira crescente nas últimas décadas aí, né? E o Palmeiras sempre pioneiro, né? É o primeiro clube a ter um dos primeiros clubes aqui em São Paulo a ter esse departamento, sempre teve bastante assistentes sociais, sempre teve bastante pessoas e profissionais ligados a essa formação social, e assim sempre permaneceu, né? Temos aqui também hoje 3 assistentes sociais, temos pedagoga, temos 9 inspetores, então é um trabalho que é muito conciso, né? Muito robusto, não só na parte esportiva, mas também na parte social, na parte psicológica, em todas as outras áreas também, né? E para esses pais e para esses meninos que sonham, né, em ser jogador de futebol, é que não vejam apenas a parte esportiva, né? Que também se preocupem com o desenvolvimento cognitivo, com o desenvolvimento escolar, com o desenvolvimento de outras habilidades, porque isso agrega para a formação esportiva, né? A gente fala muito de ser um atleta inteligente, né, Pedro? A gente precisa de atletas inteligentes que tomem boas decisões, não só dentro de campo, mas também fora, né? Hoje em dia, qualquer aspecto social que você venha aí a negligenciar e qualquer tomada de decisão de um atleta fora de campo que venha a prejudicar a sua imagem, a prejudicar a imagem de outras pessoas, tudo isso trará consequências para ele dentro de campo. Então, ter essa visão mais ampla, ser um atleta desenvolvido cognitivamente, que tome boas decisões dentro e fora de campo, tudo isso agrega para que ele seja um profissional e uma pessoa mais completa. Então, de fato, é isso, é tentar se desenvolver também nas habilidades de vida, também nas características fora de campo, para poder agregar valores também para a formação dentro de campo. Fê, a gente vai caminhando para o nosso final e queria te agradecer demais pela tua participação e em nome, né, vou me dar essa liberdade, mas em nome da sociedade como um todo, agradecer, porque a gente precisa de pessoas assim, desse tipo de trabalho, e não é só no futebol, é em todas as áreas, né? Cada dia que passa a gente tem que se preocupar mais com a saúde mental, com a formação como ser humano, e no futebol parar com esse estereótipo de que os atletas são robôs, que eles têm que aguentar tudo, que porque estão lá jogando tem que aguentar os xingamentos, a pressão, a crítica, e começar a entender esses meninos e esses atletas já formados, com seus 30, 20, 25 anos, como seres humanos, né? Como pessoas assim como a gente, né? Existe muito, pelo menos eu tenho essa impressão, que existe muito um romantismo no futebol, no esporte, de achar que esses caras são super-heróis. E são pessoas assim como nós, né? Eu sinto que falta um pouquinho enxergar e ter esse cuidado com os atletas, principalmente com os meninos que estão surgindo agora. Então, um agradecimento especial a você por ter participado e por todo esse trabalho que faz. O futebol e o Palmeiras precisam de pessoas como você, com esse tipo de trabalho, para que a gente, como sociedade, consiga evoluir lá na frente. Pedro, eu quem agradeço, obrigado pelas palavras, eu quem agradeço o convite, agradeço de poder estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Porque é um trabalho tão rico, né? O Palmeiras ele forma tantos atletas, né? E muitas vezes as pessoas nem sabem que existem toda essa estrutura por detrás dos bastidores, né? Porque a gente acaba vendo o jogo em si, né? Aquela final, foi campeão, então a gente não consegue nem imaginar, as pessoas não conseguem nem imaginar que por trás dessa engrenagem toda do jogo existem tantos profissionais e tantas áreas envolvidas que cada um com a sua especificidade, trabalhando em conjunto, né? Porque nada é fragmentado, tudo é uma engrenagem que uma peça puxa a outra. E então, assim, poder falar sobre o que a gente faz nessa área extracampo também é muito positivo para nós, para o nosso departamento, para o Centro de Formação de Atletas. Então, agradecer a ti essa oportunidade e pode contar conosco sempre que precisar, estamos à disposição aí. Muito legal, Fê, muito obrigado pela participação, prazer enorme ter você aqui conosco. E você, inscrito do canal, já sabe, deixa o like e compartilha com o amigo para conhecer a importância desse trabalho socioeducacional
que existe na Sociedade Esportiva Palmeiras e faz com que revele tantos atletas preparados para a sociedade e também para dentro de campo. Voltamos com a programação do canal amanhã. Fê, um abração, muito obrigado pela sua participação, viu? Tamo Abração, junto. valeu, Pedro, tamo junto, tchau, tchau.